Embora ainda seja cedo para dizer qual vai ser o final de One Punch Man, é praticamente dado como certo que o desafio final será a entidade maligna que observa o mundo, que nós chamamos de Deus. Até o momento, ele se manifestou apenas indiretamente quando cedeu parte dos seus poderes aos seus avatares, que nesse caso a gente está falando do Imperador Mendigo, da Psychos e do Garou. Mas além desses três indivíduos que cederam à tentação e aceitaram os poderes de God, houveram outros momentos em que Deus tentou corromper o Flash e o Saitama. Naquele momento, eles estavam soterrados e ele também tentou fazer um acordo com a Tatsumaki, que estava à beira da morte. Mas em todos esses casos, houve uma coisa em comum. Ele se aproveitou dos momentos em que cada um desses indivíduos estava em situação de fragilidade. No caso do Garou e do Imperador Mendigo, a situação era de desespero, o que mostra que Deus se utiliza desse método com a intenção de fazer com que as pessoas não tenham escolha e que precise de seus poderes para resolver aquela situação. E partindo dessa ideia, acho que fica claro o motivo do Saitama ser o único capacitado a derrotar Deus. E talvez a explicação disso esteja dentro do jogo Hollow Knight. Nesse jogo, a gente é apresentado a um reino de insetos que era originalmente dividido em pequenos reinos e tribos. Uma dessas tribos era a tribo das mariposas, que idolatravam uma deusa mariposa branca chamada Radiância. A Radiância era responsável por oferecer a luz que guia a tribo, como se fosse realmente uma deusa seguida religiosamente. Ela vivia em uma dimensão paralela, no mundo dos sonhos, e ela influenciava, através da luz dela, a vida dos insetos enquanto eles sonhavam, principalmente aqueles que acreditavam em sua existência, mesmo ela não tendo um corpo físico que pudesse ser visto fora do mundo dos sonhos. Mas isso só até o dia em que o Rei Pálido chegou para unificar todos os reinos e criar um reino só. Quando ele chegou, ele ofereceu uma luz mais clara do que a luz da radiância, fazendo com que, com o passar dos anos, a tribo das mariposas se dissolvesse, com cada vez menos mariposas acreditando na existência da radiância, vivendo no mundo dos sonhos. Quanto mais os insetos acreditavam na figura do Rei Pálido, mais a radiância permanecia isolada do restante do mundo, sem que os outros insetos soubessem de sua existência, e cada vez menos a radiância conseguia exercer influência sobre os indivíduos que, com o passar dos anos, conheciam cada vez mais o Rei Pálido e menos nela. Após muitos anos de abandono total, a radiância encontrou uma pequena brecha quando aconteceram escavações arqueológicas. Essas escavações expuseram uma estátua que estava na antiga tribo das mariposas. E quando os insetos viram aquela estátua, isso plantou a dúvida a respeito da existência da radiância na cabeça dos insetos. Através dessa pequena brecha, a radiância, que estava completamente pistola por ter sido abandonada, começou a influenciar os insetos com pensamentos hostis. E aos poucos eles foram se tornando escravos dessa influência, como se fossem zumbis. Além disso,
A influência prolongada causava uma infecção que se proliferava por todo o reino. E se isso se estendesse, seria questão de tempo, até que todo o reino fosse completamente destruído pela infecção. Após muito tempo estudando a infecção, o Rei Pálido não poupou esforços para tentar impedir essa tragédia. E após vários estudos, ele decidiu colocar em prática o único plano que tinha real chance de funcionar. Ele jogaria dentro de um abismo milhões de ovos que ele teria gerado com a Rainha Branca, para que esses ovos fossem preenchidos por uma substância chamada vazio, que se encontrava no fundo do abismo. O vazio era uma substância de puro poder, mas aqueles que fossem preenchidos pela substância perderiam todas as suas emoções, se tornando completamente vazios, como se fosse um robô. A esperança do Rei Pálido era que pelo menos um dos seus filhotes eclodisse e conseguisse escalar o abismo. E após isso, ele passaria por um treinamento para se tornar o Cavaleiro Vazio. A ideia é que, sendo completamente vazio, sem nenhum tipo de emoção, o Cavaleiro Vazio seria capaz de aprisionar a radiância dentro da consciência vazia dele, já que ela influenciava as pessoas através dos sonhos e dos desejos, coisa que um ser completamente vazio não tem. Era um plano bom, quase perfeito, se não fosse por um pequeno detalhe. Os anos de treinamento acompanhados do Rei Pálido fizeram com que o Cavaleiro Vazio se aproximasse de seu pai e gostasse da companhia dele, sentindo real afeto pelo pai dele. Ou seja, o Cavaleiro Vazio não era vazio. No dia do confronto, a Radiância aproveitou que o Cavaleiro não era completamente vazio e usou essa brecha para infectar ele. E por ele não ser vazio, ele se infectou, tendo a necessidade de ser selado com a radiância presa dentro da mente dele para atrasar o processo de infecção do reino. A esperança do rei e do Cavaleiro Vazio é que outro Cavaleiro Vazio, esse sim, completamente vazio, saísse do abismo e salvasse o reino futuramente dessa ameaça. E esse guerreiro se tornaria o Cavaleiro Vazio definitivo, que é o personagem que nós jogamos. Quando fazemos uma analogia entre o One Punch Man e Hollow Knight, percebemos que conceitualmente as duas obras são muito parecidas. Deus e a Radiância vivem em dimensões paralelas e buscam influenciar pessoas através de suas emoções. E o que é o Saitama, se não o equivalente ao Cavaleiro Vazio? Em uma conversa com o King, o próprio Saitama revelou que se tornou tão forte que a vida perdeu sentido para ele, que mesmo almejando seu objetivo inicial de se tornar um herói poderoso capaz de eliminar qualquer monstro com um só soco, a sua vida ainda é vazia. Mesmo quando enfrentou o Garou, o único que ele poderia se dar o luxo de soltar as rédeas, Saitama mesmo assim se sentiu vazio, como se seu objetivo nunca fosse realmente aquele, e é por isso que Deus jamais conseguirá exercer a influência dele sobre Saitama, da mesma forma que a Radiância não era capaz de manipular o novo Cavaleiro Vazio, e da mesma forma que o novo Cavaleiro era o único realmente capaz de derrotar a Radiância, por ser completamente vazio. Ou seja, Saitama é o único capaz de derrotar Deus, pois qualquer outro sucumbiria aos desejos mais íntimos. Todos possuem desejos pessoais, inseguranças, memórias afetivas, sonhos, exceto Saitama. Se após uma luta intensa, Saitama lutar contra Deus e deixar ele à beira da morte,
a única opção será oferecer a Saitama algo que ele sempre almejou, e assim ter a esperança de que ele não o mate. Mas como Saitama não almeja nada, não será difícil para o Saitama recusar a oferta e assim eliminar Deus com um soco.